paz, gente? Amém. Amém. Gente, vamos abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 7. Amém? Amém. Mateus capítulo 7, versículo 3. Amém? Todo mundo achou? Amém. Mateus 7, 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Amém? Amém. Esse mês nós estamos ministrando a respeito do amor. E aquilo que Deus tem ministrado em meu coração diz tudo a respeito dessa palavra, que diz a respeito do amor ao nosso próximo. Se nós formos olhar na palavra de Deus, a maior ordenança que Deus nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Amém. E isso é muito importante, é muito poderoso, porque diz assim, amar ao próximo como a nós mesmos. Então isso significa que para que nós amemos o nosso próximo, nós precisamos primeiro aprender a amar a nós, e então nós conseguimos amar ao nosso próximo, como nós também gostaríamos de ser amado, como nós gostaríamos de ser tratado, porque aquilo que Deus tem colocado no meu coração é que muitas vezes o que tem nos faltado é aprender a amar o próximo como nós gostaríamos de ser amado, como nós gostaríamos de ser tratado. Será que as nossas atitudes têm refletido amor ao próximo? O que é que as nossas atitudes têm refletido? Nós temos aprendido a amar, ou nós temos sido rápidos em irar-nos, em apontar o dedo, em condenar, em ver aquilo que não está certo na vida do outro, mas tardios em olhar para a nossa própria vida, ver aquilo que tem que ser transformado também em nós? Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos diversos homens e mulheres de Deus para que nós nos espelhemos, mas também para que nós venhamos a aprender. E eu quero ser bem breve nessa noite, e eu quero que nessa noite a gente venha aprender um pouquinho com a história de Ana e Penina, amém? Amém. E para aqueles que não conhecem muito a respeito da história de Ana e Penina, elas eram esposas de um mesmo marido, que era Eucana. E Ana é aquela que veio a ser a mãe do profeta Samuel, amém? Amém. Então depois, quando todo mundo chegar em casa, quem nunca leu, abre a Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, e vamos ler a respeito delas, amém? Amém. Glória a Deus. E quando nós lemos a respeito de ambas, Ana, ela tinha um problema, e esse problema trazia muita dor para a vida dela, e o problema dela era a esterilidade. Mas Ana, ela também tinha algo tão precioso na vida dela, que era o amor do seu marido. Era algo que trazia tanta alegria para ela, mas por tantas vezes a dor dela, o problema dela falava tão mais alto. E é muito habitual na nossa vida, né? Que nós temos algo que nos traz tanta alegria, mas às vezes uma coisa pode nos trazer tanta dor e às vezes até ofuscar aquilo que traz tanta alegria para nós. E Penina, ela também tinha um problema, que ela não tinha o amor do seu marido, Eucana. Mas Penina, ela tinha uma virtude, que era ter muitos filhos. E quando a gente olha, é tão engraçado, porque o problema de uma era exatamente a solução da outra. Aquilo que trazia tanta dor para uma era exatamente aquilo que trazia tanta alegria para outra. E quantas vezes nós não somos assim? A gente olha para a
vida do outro e fala: tá vendo, Deus? Ela tem tudo o que me falta. Ela tem tudo o que eu quero. Por quê, né, Senhor? Por que o Senhor concede para ela, não concede para mim? Por que ela tem ou não tenho? Mas a atitude de ambas diante do problema e da virtude que elas têm são completamente diferentes. Sabe, a atitude de Penina era apedrejar a Ana. Penina olhava para Ana e falava: Ana, você não tem filhos, Ana. Ana, eu tenho aquilo que você tanto deseja, Ana. Penina lá atacava a Ana, ela insultava a Ana, ela atormentava a Ana, ela queria fazer com que Ana fosse cada vez mais infeliz diante da situação, diante do problema dela. Mas a atitude de Ana, ela era o oposto da atitude de Penina. Sabe por que Ana, ela entendia exatamente o problema dela. Ela falava: Deus, eu sei qual que é o meu problema é minha esterilidade. Mas além de saber o problema, ela também sabia exatamente quem podia resolver o problema. E era Deus. Ela sabia exatamente quem podia operar diante da impossibilidade dela. E era Deus. Enquanto Penina estava preocupada em atacar, em apontar, em afrontar, em acusar, Ana, ela se preocupou em dobrar o joelho e orar. E quem ora, quem clama, quem se humilha diante da presença de Deus, tem resposta. Porque Deus não deixa aqueles que clamam, aqueles que se dobram diante dele, sem resposta. Então, quer milagre? Ora. Quer resposta? Ora. Quer milagre impossível aos seus olhos? Clama. Porque muitas vezes aquilo que tanto nos traz aflição está a um clamor de distância. Amém, gente? Amém. E Ana, ela sabe qual que é o problema, Ana, ela sabe a solução. E Ana recebe aquilo que ela tanto desejava. Porque o que eu acabei de falar há pouco, Ana veio a ser a mãe do profeta Samuel. Amém? Amém. Samuel foi a resposta de uma oração. Samuel foi um milagre na vida de Ana. Amém? Não deixe de orar por aquilo que para você é impossível. Uma esterilidade não era impossível, gente. O laudo médico era estéril, não gera. O laudo de Deus era: gera sim, é milagre, é vida, é resposta. Por quê? Porque ela se colocou na posição. Mas se a gente olha para Penina também precisava de um milagre, amém? Penina, por que ela atormentava a Ana? Porque ela tinha aquilo que Ana não tinha até então. Mas claramente Penina era ferida. Penina era ferida porque ela não tinha o amor do seu marido. E qual que é a atitude de Penina frente a isso? Era ferir. Porque quem é ferido só sabe ferir. Penina, ela não conseguia ver a viga no seu próprio olho, porque ela estava preocupada com a viga no olho de Ana. Penina, ela não conseguia cuidar de si mesma, porque tudo que ela conseguia fazer era ferir, porque era uma consequência da ferida que ela tinha. Então, para que a gente consiga ajudar alguém, a gente tem que primeiro ser ajudado. Amém. Sabe, Deus era aquele que podia curar a ferida de Penina, porque nós sabemos muito bem quem é aquele que já levou sobre si todas as nossas dores. Nós sabemos muito bem quem é aquele que já pagou o preço por tudo aquilo que nos aflige hoje, e é Jesus. Amém. Então o milagre de Penina também estava a um clamor de distância. Amém? Amém. Mas Penina, ela escolhe apontar. Mas que a gente venha se espelhar em Ana nessa noite. Que ao invés de apontar, a gente venha se dobrar na presença do Deus. A gente venha clamar aquele que pode responder. A gente venha orar e pedir para aquele
aquele que responde com milagre. Amém? E aprender a amar, gente, aprender a amar. Penina era tão ferida que ela não podia ver a dor ela não conseguia ver a dor da outra, ela só queria atacar. Ela não soube amar. Ela não soube falar, vem pra cá, Ana. Pega, sente um pouco desse amor, abraça os seus filhos. Vamos ter fé, vamos orar junto. Não, ela sabia atacar. Mas que a gente venha aprender a clamar, se humilhar diante da presença de Deus. E como eu falei, para que nós possamos ajudar os outros, a gente tem que primeiro ser ajudado. Porque senão, pessoas feridas ferem. E nós muitas vezes queremos ajudar todo mundo. A gente tem uma vontade assim, né? Abraça tudo. Nem cabe no braço, mas estamos ali, ó. Eu ajudo, eu consigo, eu dou conta. Gente, eu faço muito isso. Pensa uma pessoa que tenta fazer tudo. Dá conta não, gente. O peso é maior que a força do braço, né? Não dá. Então, enquanto a gente ficar tentando ajudar todo mundo, mas não parar de ajudar a gente não vai ajudar ninguém e a gente vai se ferir mais. Então, o que foi, gente? A gente tem que aprender a entender o momento que a gente está, pedir ajuda. Fala, Deus, eu não consigo sem o Senhor. A gente tem que aprender a parar e falar, Senhor, me ajuda, e então eu consigo ajudar. Não deixa eu ajudar e depois eu me ajudo. É primeiro eu peço ajuda para Ele, para depois receber minha cura, para depois poder levar a cura para os outros. Amém. Não é a ordem inversa. É primeiro eu recebo, depois eu tenho para dar. Que a gente aprenda primeiro, ver a nossa viga. Quem é que pediria para uma pessoa que tem a vista ruim? Pede para mim olhar o seu olho e ver se tem alguma coisa, gente. Quem vai fazer isso? Ninguém. Quem é louco de fazer isso? Então, por que tantas vezes a gente tenta ver a viga no olho do outro e não vê a nossa? Por que a gente faz o oposto? Não faz sentido não, gente. A gente tem que parar e aprender a enxergar aquilo que está nos incomodando, pedir ajuda para Deus, porque Ele é aquele que pode gerar o nosso milagre. Amém? Amém? E por último, gente, o milagre que Ana recebeu era algo sobrenatural, era algo que só Deus podia fazer, era algo poderoso, maravilhoso, aquilo que homem nenhum podia fazer, aquilo que humanamente médico nenhum podia fazer, mas Deus era poderoso para fazer. Amém? E o problema de Penina? O problema de Penina, além da sua ferida, era um problema amoroso. Qual que foi a atitude de Ana? Se humilhar, clamar. Assim como Deus era poderoso para operar o milagre de Ana, Deus era poderoso para operar o milagre de Penina, mas é preciso também um posicionamento. Deus podia curar a dor de Penina, Deus podia também restaurar a dor que causava para ela. Mas o que ela precisava? De humildade. O que precisava? De concordância, de alinhamento. Por quê? Qual que é o maior plano de Deus? O casamento. Quando a gente vai ver em Adão e Eva, era o propósito de Deus, fazer com que os dois se tornassem um casamento, família. Esse é um dos maiores propósitos e planos de Deus. Mas o que precisa? Alinhamento de reino, gente. Alinhamento de reino. A gente precisa de alinhamento. É preciso alinhamento, é preciso posicionamento, é preciso postura do reino. É preciso aprender a amar. Aprende a se amar e depois aprende a amar o outro. Pede a Deus pela cura que você precisa. Amém, gente? Amém. Então nós temos que aprender a amar como nós gostaríamos de ser amados. 3 pontos que eu quero que vocês se lembrem nessa noite. Amar como nós gostaríamos de ser amados. Que a gente não seja rápido em acusar, em falar mal, em apontar o dedo, em fofocar, mas que a gente venha a ser rápido em amar,
rápido em ajudar. Que a gente tenha a atitude de amor. Amém? Que a gente aprenda, em segundo lugar, a buscar Deus. Buscar em Deus a ajuda que a gente precisa. Porque só Ele pode verdadeiramente nos ajudar. Amém? E em terceiro lugar, antes de querer ajudar os outros, que a gente busque primeiro pela ajuda que a gente precisa. Amém? E é isso, gente, é isso. Que a gente venha se lembrar que para amar o outro tem que se amar primeiro. Se amar primeiro. Então que a gente aprenda com o amor de Deus. Qual que é o exemplo de amor que a gente tem? O exemplo de amor que a gente tem é o amor de Deus por nós. O exemplo que a gente tem, o maior é o exemplo do amor de Deus por nós. Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente não vê aquele valor. Às vezes a gente fala, eu nem mereço tanto. Eu nem sou tão bom assim. Então a gente deixa de se dar o amor que Deus já nos deu. E, gente, se Deus já nos deu, quem somos nós? Tem algo muito poderoso que eu aprendi, que é, às vezes a gente não recebe algo da parte de Deus porque a gente acha que a gente não é bom o suficiente. É assim como perdoar. Deus, Ele já perdoou todos os nossos pecados, amém? E às vezes a gente olha para alguém e fala, é imperdoável. Não dá para perdoar aquilo que Deus já perdoou, pastor. E fazer isso, sabe o que é? É se colocar como no lugar de Deus. Não dá para perdoar. Mas o que é que Deus diz? O que é que nós oramos na oração do Pai Nosso? Perdoai as minhas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Se eu não estou perdoando, como que eu estou recebendo perdão? Então a gente tem que aprender com aquilo que Ele já disse a nosso respeito. Não com a distorção que nós temos a nosso respeito ou a respeito do outro. Que a gente venha aprender com o amor dele. Ele é a nossa referência. O amor dele é a nossa referência. Nós somos amados, somos filhos, somos herdeiros, somos aceitos. Essa é a verdade. E enquanto isso não for uma verdade na nossa vida, também não vai ser uma verdade na nossa visão para o outro. Porque a gente não vai estar se amando como a gente vai poder dar aquilo que a gente não tem para nós mesmos. Amém? Amém. Amém, gente. Então era isso que eu tinha para compartilhar nessa noite. Então os 3 pontos novamente para frisar na nossa memória. Primeiro, aprender a amar como gostaríamos de ser amado. Aprender, buscar Deus pela ajuda que a gente precisa. E terceiro, antes de querer ajudar o próximo, buscar pela ajuda que nós precisamos. Amém? Amém. Amém. E as aplausos são para o Senhor, gente. Pode Deus.